Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leandro. No dia de hoje iremos falar e resolver questões de direito administrativo que caiu no concurso de delegado, que foi feito pela banca Sebrasp. Então você que está se preparando para carreiras policiais, você que gosta do assunto de direito administrativo, fique com a gente até o final do vídeo. Primeira questão foi sobre o tema licitação. Eu vou ler aqui para vocês. A Secretaria do Estado X e do Estado Y pretende adquirir material que possa ser fornecido por empresa exclusiva. Olha, fornecimento exclusivo é característica de inexigibilidade por licitação. Então, fornecimento exclusivo, né? Então você já grife isso aí no seu material, porque com certeza você vai precisar para responder a questão. Alternativa B, realizar a contratação de profissionais técnicos de notória especialização para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica. Então você vai sublinhar essa palavra, comissão de avaliação, que é característica de licitação dispensável. Então você já coloque aí ao lado da alternativa B, no seu material de estudo, licitação dispensável. Letra C, realizar contratação que tenha por objeto hortifruti granjeiro no período necessário para a realização do processo licitatório correspondente. Então você já vai frisar aí, contratação e objeto hortifruti granjeiro, que é característica de uma licitação dispensável. Nessa situação hipotética, a licitação será, a questão ela vai avaliar se o candidato sabe quando é as hipóteses de licitação dispensável e quando é as hipóteses de licitação inexigível. Das alternativas, pelo que a gente vem comentando, a letra C é a alternativa correta, porque nos itens B e C são características de licitação dispensável. Mais à frente, no próximo slide, eu vou passar para vocês um bizu para vocês acertar a questão de licitação. Então, o bizu é o seguinte, é no caso de licitação por inexigibilidade. Ela tem como característica quando a competição é impossível de ser feita. Ela está prevista no artigo 74 da Lei de Licitação, que é a Lei 14.133 de 2021. E o bizu é esse aqui, ó. Facas. Deixei grifado em vermelho para já ter esse destaque e chamar a atenção de vocês. Facas. F de fornecedor exclusivo. A de artistas consagrados. C de pessoas credenciadas. A de aquisição ou locação de imóvel ideal. E S de serviços especializados. Então, quando tiver essas palavras-chave, vocês já sabem que é característica de licitação por inexigibilidade. Inclusive, eu aconselho vocês até tirar print, porque com esse macete aqui, vai ser mais fácil de você gabaritar a questão e vocês vão ganhar tempo. A questão número 2, ela trazia como tema poder da administração pública. Então, o candidato ele deveria saber quais são os poderes que existem na administração pública e quais são os seus respectivos conceitos, né? Antes de responder a questão, já vou trazer o bizu. Aí vocês vão perceber que quando você lembra do bizu, fica mais fácil para você gabaritar a questão. Acompanha aqui comigo. A gente vai falar dos poderes da administração pública. Eu escolhi um, que é o poder hierárquico. Quais são as suas características? Eu deixei aqui em negrito, ó. O poder hierárquico ele tem como característica o fardo. Porque F de fiscalizar os atos do subordinado dentro da mesma estrutura organizacional.
O A, de avocar competências de um órgão ou agente subordinado. Um R, de rever atos inferiores. O D, de delegar competências a subordinados ou não subordinados. Então lembre-se, poder hierárquico ele pode delegar competência tanto a subordinados quanto a pessoa que não esteja diretamente subordinada a ele. E outra característica do poder hierárquico seria dar ordens aos subordinados. Vocês lembrando dessas características, vocês com certeza iam gabaritar a prova dos concursos mais concorridos aqui a nível nacional, que seria o concurso delegado. Vou voltar aqui para a questão para vocês verem. Vou ler aqui a questão. Quando a administração pública avoca atribuições, olha, avocar atribuições, característica do poder hierárquico, que não seja de competência exclusiva do órgão subordinado. Quando delega atribuições que não lhe sejam privativas e cria limitações administrativas, ela exerce respectivamente os poderes. Só com esse macete que a gente viu anteriormente, a gente já respondia 2 itens. Porque avocar atribuições e delegar atribuições é característica do poder hierárquico. Então, diante das alternativas, ou vai ser a letra B ou vai ser a letra D de dado. Ou vai ser a B ou vai ser a D. O candidato tem que se lembrar o quê? Quem é que cria limitações administrativas? Qual é o poder que vai limitar um direito individual em prol do direito da coletividade? É o poder de polícia. Logo, a alternativa correta é a letra B. Pessoal, vocês estão gostando da aula? Deixa o like aí. Coloca nos comentários o que vocês acham. Se você já sabia desse bizu. Se é importante saber desse bizu para responder a prova. Vamos à questão número 3. No que se refere aos atos administrativos. São passíveis de revogação. Item 1. As férias concedidas a servidor e completamente gozadas não é possível de revogação. Já coloque aí falso e eu vou explicar por quê. Porque são atos exauridos com seus efeitos. O servidor, ele já gozou das férias que ele tinha direito. Então, como é que vai revogar uma situação que ele já tirou? Falso. Atestados e pareceres expedidos não pode ser revogado porque são meros atos administrativos. Então, não cabe revogação. Falso também. Item 3. As portarias publicadas com a finalidade de nomear comissão para apresentar proposta de regulamento de determinado órgão. Ele está perguntando se pode ser revogado essa portaria. Olha, nomear uma comissão é um ato discricionário da autoridade. Então, se a autoridade ela pode nomear uma comissão, ela pode também desfazer essa nomeação revogando. Então, o item 3 está correto. Agora, vamos para a pergunta. Assinale a opção correta. Ele quer a opção correta. Dos itens que a gente falou, a opção correta é o item D. Porque somente o item 3 pode ser revogado. Vamos aqui para o gabarito. Eu vou sair um pouquinho aqui para vocês tirarem print, certo? Mas o gabarito foi o que a gente vem conversando aqui nessa aula. Questão número 4. Poder da administração. Com base no dispositivo da Lei número 9.784 de 99, julgue os itens a seguir. No que se refere à possibilidade de delegação de cada uma das suas competências administrativas descrita. Olha, esse assunto, né, de delegação
Existem inúmeras possibilidades que não tem, ao meu ver, como candidato memorizar todos, que são muitas possibilidades. Agora a gente pode memorizar a exceção, o que não pode ser delegado. Então vamos ver o que não é possível ser delegado, né? Qual é o ato administrativo que não pode ser delegado, de acordo com o artigo 13 da Lei 9.784 de 1999. O bizu é esse, você vai lembrar, cenoura. O que não pode ser delegado, cenoura. Por quê? C é competência exclusiva, NO normativos e RA recursos administrativos. Vem comigo. O que é que não pode ser delegado de acordo com o artigo 13 da lei? Atos de matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Atos de competência exclusiva. Não podem ser delegados. Agora na prova vem dizendo que competências privativas podem? Pode. O que não pode é competências exclusivas. Atos da edição de atos de caráter normativo. Então, atos de caráter normativo também não pode ser delegado. E atos da decisão de recursos administrativos. Então, quando você lembrar disso de delegação, né, você vai saber que isso advém do poder hierárquico, que a maioria dos atos eles podem ser delegados. Entretanto, quando tratasse de atos previstos no artigo 13 da Lei 9.784, né, que você vai lembrar desse macete aqui, cenoura, você vai acertar muitas questões, porque eles só cobram a exceção, os atos que não podem ser delegados. E a maioria das pessoas erram por não saber esse macete. Vem aqui para a questão e você vai ver se você não vai acertar agora. Atos normativos. A edição de atos normativos pode? Não pode ser delegado. Decisão acerca de recursos administrativos por meio da autoridade de maior hierarquia. Pode ser delegado? Recursos? A decisão de recursos administrativos? Não pode. Deliberação sobre matéria de competência não exclusiva do órgão. Matéria de competência não exclusiva pode ser delegado. Das opções que foram passadas, qual é a única opção que é passível de ser delegada? É o item 3, que trata de competência não exclusiva. Então, vocês observaram que depois que você pega o macete, fica bem mais fácil de responder a questão. Eu vou até dar um tempo para vocês tirar o print e guardar, porque esse tema é muito importante para você que está estudando, né, fazendo concurso público. Quando cai, esse bizu aí salva muito os estudantes. Questão número 5. Vou ler aqui para vocês. No estado X, houve a concessão de determinado serviço público, tendo o poder concedente retomado o serviço durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização. Nessa situação hipotética, a extinção da concessão do serviço público, nos termos da Lei 8.987 de 95, é denominada, pessoal, a resposta aqui, incapação. Por quê? Porque ela tem como característica quando o poder público ele retoma o serviço da concessionária, ele faz isso por conta de interesse público, ele faz isso baseado numa lei que autoriza, certo? Ele paga uma indenização para a concessionária. E outra característica é que essa retomada do serviço é enquanto ainda há o contrato. Ele nem espera sequer o contrato acabar. Então, o nome desse ato que extingue a concessão do serviço público é encapação. Então, a alternativa é a letra D. Sexta questão. Vamos falar aqui de princípios da administração pública.
a prerrogativa da administração pública de invalidar atos administrativos ilegítimos e revogar atos administrativos inoportunos caracteriza a aplicação do princípio da... Ele solicita que o candidato tenha um conhecimento sobre os princípios. A gente sabe que tem os princípios explícitos que estão na Constituição Federal, que é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E tem os implícitos, que não está na Constituição, mas está na doutrina. O que ele falou aqui na questão é o princípio da autotutela. Inclusive, esse princípio, já existe até uma súmula do STF, que é a 473, que fala sobre isso. Vou falar aqui da súmula 473 do STF. Essa súmula é recorrente em concursos públicos, quando fala em direito administrativo. Então, é importante falar sobre ela. Se vocês quiserem, vocês podem tirar até print. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Você observe que a súmula diz o seguinte, olha, eu deixei em negrito, só pode anular o que é ilegal. E ela diz que a própria administração ela pode fazer isso, não precisa nem do Poder Judiciário. E outra coisa que a administração pode fazer, de acordo com a súmula 473 do STF, revogar, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitar os direitos adquiridos. O que ela quer dizer com isso? Que às vezes o ato ele é legal. Entretanto, para a administração pública não é mais conveniente e nem oportuno ele estar ali. Então a administração ela pode revogar também esses atos que ela considera inoportuno. Entretanto, tem uma exceção. Se for direito adquirido, ela não pode revogar. E se for uma situação que já foi apreciada pelo Poder Judiciário, a administração não pode revogar. Então, pessoal, terminamos por hoje a primeira parte da resolução da prova de delegado que ocorreu no estado de Pernambuco. O que é que vocês acharam do conteúdo? Vocês acharam a prova muito difícil? Dava para fazer? Coloca aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like e compartilhar com as pessoas que também estão estudando, estão em busca aí do concurso público.